Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos chegando no seu lar, na sua casa e também para quem nos acompanha através das redes sociais da TV Erechim com o programa Na Resenha, que tem 2 edições inéditas no canal 26 e 526 da NET, às segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos e com reprise nos diversos horários aqui da grade de programação da TV Erechim. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada para conversar conosco o novo treinador do Ipiranga, Paulo Henrique Marques, que vai bater um papo conosco, falar um pouco da trajetória dele, da carreira dele, para o torcedor também conhecer um pouquinho mais do Paulo Henrique Marques, que recentemente fez excelentes trabalhos frente ao São Luís, ao Caxias. Vamos falar um pouquinho da carreira dele no nosso programa de hoje, que tem um patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa, Andretta Transformando Horizontes. Também conosco, Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, onde você fala com o Túlio e toda a equipe da Express, estão sempre prontos para lhe atender e também lhe oferecer ótimas opções de rendimentos para você e a sua empresa. Professor Paulo Henrique Marques, prazer em recebê-lo aqui na TV Erechim pela primeira vez. Essa é a primeira de muitas conversas que nós teremos, ou aqui ou no rádio também. Mas, professor, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo a Erechim, bem-vindo à TV Erechim. Obrigado, é um prazer também estar aqui com vocês, conversando, a gente se conhecendo, né, trocando uma ideia e sempre à disposição. Sabe que uma das primeiras, as primeiras coisas que eu conversei com algumas pessoas próximas ao Paulo Henrique Marques, quando a gente tinha informação de estar muito próximo de um acerto, e ontem foi inclusive destacado na entrevista coletiva de apresentação do Paulo Henrique Marques, a gente pôde perceber a facilidade na comunicação do Paulo Henrique Marques com as pessoas. Isso é uma habilidade de sempre, enfim, essa facilidade da comunicação, isso também acaba também facilitando o trabalho, né, professor? É verdade, que bom. Eu sempre digo assim, a gente tem que simplificar as coisas, né? Até porque a gestão, eu considero a gestão um fator muito importante no futebol, né? Até alguns anos atrás eu considerava eu dividia a gestão, trabalho e montagem de grupo 33% cada um. Hoje não, a gestão está mais forte, né, cara? Porque você vê alguns exemplos aí, o próprio Grêmio, né, é um exemplo de gestão do Renato, né? Eu acho que a gestão é muito, muito, muito importante no futebol e qualquer segmento, né? Então a gente procura sempre estar atento a isso, ser uma pessoa muito prática, muito simples, muito objetiva, né? Não enfeitar muito, né? E isso era uma das coisas que também eu via o Muricy falar muito, sem muita maquiagem, né, cara? Acho que a gente maquia muito, daqui a pouco está meio perdido, né? É muito, muito simples as coisas, tentar facilitar para vocês, para o dirigente, para o jogador, né? E simplificando assim, a gente acha que consegue chegar nos objetivos com mais tranquilidade. Professor Paulo Henrique Marques, a gente tem acompanhado o teu trabalho mais recente, os bons trabalhos no São Luís de Juí, o teu trabalho também agora no Caxias, bateu na trave, não conseguiu acesso para a Série C. Como o Ipiranga, né? Como o Ipiranga também, mas o senhor estará na Série C em 2020. Como é que foi a carreira, o início da tua carreira? Tu também foi um jogador de futebol, passou por... Aliás, tem até um colega meu de rádio que disse que inclusive trabalhou com o teu saudoso pai também, sim. O Joel, que trabalhou com ele, fez até uma referência, né? E aí ele chegou a falar também sobre isso. Mas tu também, falando em gestão, tu também teve uma passagem na gestão do futebol também na época da Ubra, né, professor? Isso, eu cheguei na Ubra, eu comecei já há algum tempo, né? O meu primeiro trabalho como treinador foi no Santo Ângelo, gauchão, faz bastante tempo, o Santo Ângelo ainda estava na primeira divisão, né? Conseguimos fazer um bom gauchão, o gauchão era bem mais comprido, né? Foram 24 partidas,
e fizemos um gauchão, ficamos em quinto com o Santo Ângelo, daí aquilo me levou para a Ubra. Fui levado pelo Armando na época, né? A Ubra estava recém começando, a Ubra não tinha, ela tinha só o campo, o alambrado, a gente se fardava no ginásio do lado, não tinha nada, a rua estava engatinhando, né? E vi todo e participei de todo o crescimento, né? Aí eu fui para lá como gerente, né? Primeiro como coordenador. Isso estamos falando de que ano? 2003. 2003. Faz um tempo. Faz um tempo já. 2003. Aí fiquei 2 anos lá, daí saímos, né? Fomos, futebol é assim, né? E aí fui para o interior de novo como treinador, fui no Veranópolis, aí fiz um gauchão no Veranópolis, 2006. Conseguimos vaga para a Série C do Brasileiro, não tinha D ainda. Aquele ano foi o ano não, foi 2007, o ano da eliminação do Internacional do time campeão do mundo, né? Aquele foi 2007, não foi na tua passagem lá? Não. Que chegamos com a Ubra? Não, porque Veranópolis você esteve em 2006, né? 6, gauchão 2006. Isso, tá. Não foi. Nós nem enfrentamos aquele ano o Inter. Era, acho que 2 grupos, se não me engano. A gente pegou o Grêmio, jogamos 4 vezes com o Grêmio. Conseguimos vaga para C, o Veranópolis acabou não disputando, cedeu a vaga pro Glória. E Copa do Brasil, que foi a primeira do Veranópolis, que o ano seguinte jogou com o Cruzeiro de Minas. Aí voltei para a Ubra, aí fiquei um período como gerente e depois o último ano como treinador. Aí não voltei mais para a gerência, daí segui como treinador daquele ano em diante. Aí depois trabalhei em vários clubes, né, no estado aí. Qual foi o momento mais importante da tua carreira, professor? Foi o Campeonato Gaúcho pelo São Luís de Juí, quando chegou a fase decisiva e foram eliminados pelo Grêmio, ou esse recente trabalho na Série D do Campeonato Brasileiro com o Caxias? Não, a Série D do Caxias aqui foi muito pouco tempo, né? Eu peguei o clube e você sabe que o clube mesmo passando um mata-mata contra a Avenida trocou o treinador, né? Por motivos que não cabe aqui a gente extracampo. Depois me foi passado, né? Que quando cheguei lá me foi passado os reais motivos, né, que até hoje a imprensa não sabe, e o Caxias fez certo em abafar, né, eu acho que preserva todo mundo, né, preserva o Caxias, preserva o treinador que estava, e aí foi um trabalho, e aí eu cheguei lá quarta-feira, o primeiro jogo era no domingo contra o Cianorte, aí jogamos 2 com o Cianorte, eliminamos o Cianorte, e fomos pegar o Manaus, né, que era o decisivo, fizemos um bom jogo em casa, perdemos o pênalti aos 46 do segundo tempo, o Rafael Gava chutou para fora, que daria o 2-0, né? Muito difícil de ser revertido. Aí fomos a Manaus e aí criaram um circo lá, Estava condicionado para o Manaus classificar, né? Manaus, politicamente, para a CBF era interessante ter o Manaus, né? E o Manaus colocou 46 mil pessoas, né, no estádio, né? Então, e aí a gente perdeu a vaga. Então, esse é uma passagem muito curta, né? Mas, com certeza, a passagem pela Ubra, né, o vice-campeonato gaúcho, né, que nós tivemos em 2004, 2003 cheguei lá, nós subimos tivemos o acesso, né, e 2004 já chegou na final, né, e perdemos para o Inter de virada em casa, a final era um jogo só. Na semifinal eliminamos o Grêmio e na final foi o Inter. Essa eu acho que foi uma passagem muito, muito forte, e a do São Luís, né, as 3 no São Luís últimas, né. Peguei um time na segunda divisão, fomos campeões. Segundo ano a gente chegou entre os 8, terceiro ano chegamos entre os 4. Eu acho que foi só subindo, né? E aí o ciclo final, quando terminou ali, encerramos o ciclo, né? Eu acho que 3 anos está muito bom, né? E eu precisava de novos desafios, umas coisas maiores, né? Que todo mundo quer na sua carreira, né? Bom, desde o começo e pelo tempo que a gente tem já de imprensa, mais de 15 anos na área, a gente acaba tendo alguns sentimentos conversando com dirigentes do Ipiranga. Por mais que outros nomes vinham sendo especulados pelo Ipiranga também, o que é natural, mas sempre quando a gente ouvia do teu nome, a forma que era tratada era diferente, né? A gente percebia que havia uma intenção muito grande da direção em ter o teu trabalho aqui. E na entrevista coletiva você fez questão de dizer: eu também quis vir para o Ipiranga. Hoje me coloco numa condição que eu posso escolher o clube também que eu quero trabalhar. O que fez o Paulo Henrique Marques vir treinar o Ipiranga? Foi só a Série C do Campeonato Brasileiro ou o que, professor? Não, foi uma série de fatores. A C é importante, é um clube pagador,
que você sabe que continua esse problema no interior do estado, né? Apesar de que eu agora fazia um bom tempo, já faz um bom tempo que eu estou recebendo, né? Mas passei um bom tempo sem receber, tendo que brigar, daqui a pouco fazer ligações, né? Agora, ultimamente, eu tenho dado sorte, né? Então, isso ajuda muito, né? A condição que dá, é um clube que está voltando para o gauchão, então a motivação é maior do que um clube, por exemplo, que vai, como um São Luís, por exemplo, que já está indo agora já para o seu terceiro gauchão depois da volta, né? Então já vai dando uma esfriadinha, né? O pessoal diz, e daqui a pouco lá também, como o primeiro ano a gente ficou entre os 8, o segundo entre os 4, se não ficar entre os 4 de novo, tá ruim, né? Exato. E você sabe que é difícil, é um campeonato que começa e Grêmio e Inter não vai cair. Então tem 10 que dos 10 qualquer um pode cair. E é 20%, né? É um percentual alto, né? Alto, né? E aí tu tira um Brasil que não é interessante para ninguém que caia porque está no AB do Brasileiro. Um Juventude que agora subiu, está no AB do Brasileiro, consegue jogadores com mais facilidade por ter um calendário bom. Já sobra 8, então de 8 cai 2, então cada vez o percentual está aumentando, então a gente sabe que é um campeonato bem difícil e essa motivação de estar voltando e ter depois uma Série C para disputar, ter como fazer um planejamento, isso interessa muito, né? Então foi aquilo que eu disse, foi muito verdadeiro, né? Eu estava conversando com mais 2 clubes, né? E aí quando a gente acertou, eu pedi para o presidente, quando ele me ligou e a gente bateu o martelo, né, que antes eu tinha conversado com o Renan, né, daí o presidente me ligou e eu disse, presidente, só me dá 2 horas, que eu primeiro tenho que falar com o clube tal, falei para ele, né, e expus, né, qual eram os 2, depois eu vou ligar para o clube tal, porque eu quero que eles saibam por mim que eu tomei uma decisão. Eram clubes do Rio Grande do Sul? Sim, sim. E aí depois de ter ligado, liguei de volta para o presidente, pode... Aí foi quando foi colocado nas redes sociais do clube, né? Então, eles me escolheram, eu escolhi também eles. Isso é importante, né? Sim. Isso é importante. Agora, professor, acho que ontem, na entrevista coletiva, na sua apresentação, eu particularmente já gostei do seu discurso. O senhor tu pode... deixar de lado, né? Senhor, porque eu vejo os cabelos... Até porque a gente não é tão diferente de idade, eu acho. Não, acho que não. O senhor tem os cabelos brancos da experiência e da serenidade. Eu ainda não tenho, né? Ainda não tenho, mas vou ter. Isso é sinônimo de trabalho. Agora, professor, com relação à entrevista coletiva, você foi muito prático e muito objetivo na forma de falar como você gosta dos seus times de futebol. O Ipiranga, historicamente, nos seus trabalhos, teve grandes centroavantes, goleadores. Isso faz ter uma identificação muito forte com o treinador, com o torcedor e também camisas 10. São 2 peças que você gosta de jogar, né? Com relação a esses jogadores, são peças fundamentais num time teu, para a montagem de um time para o Campeonato Gaúcho, por exemplo, que é a primeira competição? Eu considero, até porque, principalmente do 9, né, que eu posso dar como referência, eu fiz os 2 últimos gauchões no São Luís, o meu centroavante foi goleador do campeonato. E isso me dá o aval para dizer assim, pô, isso dá certo. Né? Não foi assim, eu gosto mas não tenho resultado. Porque às vezes você gosta de alguma coisa ou gosta de algum sistema, mas tu não tem resultado, tu tem que abandonar aquilo, tu pode até gostar, ser a favor de alguns princípios dentro do futebol e alguns conceitos, mas ele tem que te dar a resposta. Porque o futebol, ele precisa de resultado também, não é só aquele jogo bonito, aquela coisa, precisa ter o jogo bonito, lógico, mas o resultado tem que ser os 2 parelhos, né? Não pode ser, eu tenho o jogo bonito, mas não estou ganhando. Não adianta. Eu quero ter o jogo bonito, mas eu quero ganhar mais do que ter o jogo bonito. Eu quero vitória. Né? Se puder ser com jogo bonito, muito bem. Então, eu considero muito importante e a chance de você fazer uma campanha boa tendo o teu centroavante goleador, se ele estiver fazendo gol é porque está fazendo campanha boa. Eu sei disso porque no primeiro ano, 2018, o Michel foi goleador
Quando a gente levou o Michel daqui, pô, a imprensa de Erechim, nos massacrou, né? Vamos levar um centroavante que fez um gol aqui, 2 anos aqui no Ipiranga, né? E realmente ele não tinha uma passagem boa aqui. Mas a gente acreditava, porque aquilo que a gente queria colocar dentro do campo, a gente achava que o Michel tinha aquelas características que precisava. E precisava ganhar um afago, dar confiança para ele e demos com essa confiança para ele. E no último ano agora, e foi goleador, esse último ano agora o Marcão, né, cara, que dispensa comentários, um cara rodado, muito rodado, né, um cara aí que, o clube que eu for, se eu puder levar o Marcão, é um cara que, né, me deu uma resposta muito boa, ficou fora dos últimos 4 jogos, que a gente fez 15, né, no Gauchão, e foi o goleador do campeonato. Então, tu tem que seguir a lógica, né? 2 anos com o goleador do Gauchão, 2 campanhas boas, ter o goleador do Gauchão é bom. Ter um centroavante que faz gol é bom. Isso, né? É sinônimo de boa campanha. O Flamengo está líder do campeonato. Quem é o goleador do campeonato? Gabigol fazendo gol. O centroavante está fazendo gol. Tá? Geralmente acontece essas coisas, né? Fred, quando foi campeão brasileiro, acho que foi goleador também do artilheiro do campeonato. É assim, só que são 2 peças que não é fácil de conseguir, né? Os melhores são os mais difíceis, né? Porque é onde todo mundo procura, né? Mas com certeza aí com a habilidade da direção do Renan aí, eles vão fazer o melhor. Na lista que o senhor indicou de nomes para a direção, para o Renan, para o departamento de futebol do Ipiranga, está o nome do Marcão? Isso aí tem que perguntar para o Renan, né? Eu sei que o Renan tem 2 nomes, mas Marcão, o senhor disse que para o clube que o senhor fosse, o senhor levaria ele. Paulo Henrique Marques, gostaria de ter o Marcão aqui na próxima temporada? Gostaria. Com relação, Paulo Henrique Marques, à forma de jogar, tu tens um esquema tático preferencial teu, tu não se apega muito a esquema tático, que há variações do time quando defende, quando ataca, mas tu tem um esquema preferencial que tu parte de princípio para iniciar o teu time? Primeiro você tem que se moldar mais ou menos aquilo que você tem de atletas, né? Uhum. Aqui, por exemplo, quando a gente conversou, lógico que eles acompanharam o meu trabalho, né, e sabem, até por isso chegaram ao meu nome, né? Porque devem ter visto e com certeza viram jogos que a gente fez no Gauchão, porque consegue ver muito fácil agora como está o futebol, né? Olhar os jogos, né? Então avaliaram e viram que essa maneira de jogar nos agrada. Né? No Caxias, por exemplo, eu cheguei e já estava um sistema montado há 8 meses, não tive como mudar. Eu adaptei algumas coisinhas, mas segui o que estava sendo feito. Porque não tem como eu querer mudar por exemplo, para o primeiro jogo eu fiz 3 treinos. Quarta, quinta, sexta e sábado um pouquinho, porque domingo já tinha jogo. Então foram 4 treinos. Não muda nada, né? Só adaptei, tentei alguns conceitos que eu acho que é interessante no futebol, tentei passar para os atletas, mas sempre deixei eles à vontade. Vocês continuam fazendo o que vocês estavam fazendo e aos pouquinhos a gente vai inserir alguma coisa. Aí depois modificando muito poucas coisas, mas muito não pude modificar porque eu não tinha material humano. Então eu gosto de jogar de uma maneira, se tu não me dá jogador para mim jogar naquela maneira, não tem como eu fazer. Aí eu tenho que me adaptar. Aqui não, eles já sabem, o clube já sabe, concordou, pensa muito parecido. Então a gente agora perfilou os jogadores e vai tentar buscar jogadores com essas características. Tu gosta de jogar com os extremas também? Pontas. Hoje chama de velocidade, a transição rápida com velocidade. Os velhos pontas, né? Sim. Os 2, eu subi no São Luís jogando com 2 pontas, era Jean Dias e Ari. Jean Dias agora está no São Caetano, o Ari está no Brasil. O Ari estava no Confiança, né? Confiança. Isso, enfrentou vocês, né? Enfrentou o Ipiranga. E o outro ano foi os 2 extremas, era Hugo Sanches, que veio depois para o Juventude, e o outro era o Xuxa ou o Éder, o Gustavo Xuxa. E esse ano era Leilson e Thiago Alagoano. Sempre eu tenho essa preferência, jogadores que saibam recompor também, mas que sejam atacantes, né? Na verdade, aí a gente jogava com o Mikael também, mais o Marcão. Na verdade, eram 4 atacantes, né? 4 atacantes.
mas jogadores que se recompunham muito bem também, mas com velocidade na transição, né, que conseguem chegar fácil na frente e com velocidade, para ti, quando depois que recuperar a bola, tu botar o pé rápido na área adversária. Muito bem, nós estamos conversando com o Paulo Henrique Marques, o novo treinador do Ipiranga. Depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho mais, né, do que ele pretende implantar de sua filosofia de futebol aqui no Ipiranga, com relação ao início de pré-temporada, aonde, né, nas conversas que ele teve com o presidente do Ipiranga e com o Renan Mubarak, o que foi tratado de projeção para o próximo ano? Qual é a meta do Ipiranga no Campeonato Gaúcho e também na Série C do Campeonato Brasileiro? Depois do intervalo nós voltamos com mais. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 543712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, sempre com o patrocínio do Master Supermercados. Está no Master, está em casa. Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5. E também Andretta Transformando Horizontes. Nós estamos conversando com o treinador do Ipiranga, Paulo Henrique Marques, no programa Na Resenha de hoje. Professor Paulo Henrique Marques, na sua conversa com o presidente do Ipiranga, Dilson Stankiewicz, e com o gerente executivo de futebol, Renan Mubarak, qual foi a missão lhe dada no Campeonato Gaúcho e na Série C do Campeonato Brasileiro? Bom, o primeiro Campeonato Gaúcho, né, fazer uma campanha consistente, né, e buscar uma vaga para a Copa do Brasil, né, porque todos vamos ganhar, né, o clube vai ganhar termos financeiros para o ano seguinte, daí, né? Eu acho que esse é o principal objetivo do Ipiranga, fazer um bom campeonato, com consistência, com um campeonato regular e que possa chegar nos mata-matas, né? Esse é o nosso primeiro objetivo. E depois uma Série C boa, fazer uma Série C boa, brigar de novo para classificar. Porque eu disse para eles, a Série C é um campeonato muito legal de se disputar. Mas eu já joguei com a Ubra 2 ou 3 vezes. Quando eu estava lá na Ubra, a Ubra estava sempre... Porque não tinha D, e a Ubra sempre classificava para C, né? E aí tinha investimento. Teve uma vez também, quase chegamos, acabamos perdendo uma vaga ali para o América do Rio, em casa. Então, depois fazer um trabalho consistência também na Série C do Brasileiro, né? Mas o primeiro ponto é fazer um bom gauchão. Se tu fizer um bom gauchão, tu tem chance de depois fazer uma boa, dar continuidade, fazer as correções que vão ser que se precisa fazer, né? Para assim, daí na Série C, fazer uma boa campanha também. Esse é o principal. Porque a C é boa, como eu estava falando, a C é boa disputar, mas a B é muito melhor. Sem dúvida alguma. Muito melhor para todos, para mim, para o clube, em tudo. Em visibilidade, financeiramente, o clube passa para um outro patamar, né? Hoje já passou estando na C, subindo para o gauchão, agora precisa pensar em algo maior, né? Com relação à montagem do grupo de jogadores, a gente sabe que o Ipiranga já tem encaminhado a renovação de alguns jogadores, como o goleiro David, um dos goleiros destaques da temporada passada, o Fidelis, o próprio Reinaldo Dutra, e está conversando com outros jogadores. Tu conhece o grupo do Ipiranga, este que terminou a Série C do Campeonato Brasileiro? Já trabalhou com alguns dos atletas, professor, que aqui estiveram neste ano?
Trabalhar, conheço o grupo sim, e a gente está conversando com o Renan agora, depois do acerto, né, diariamente, e inclusive agora à tarde a gente vai fazer mais uma reunião para se atualizar e ver sobre tudo isso aí, e trabalhar acho que mesmo só com o Carlão e com o Fidelis. O Carlão agora estava comigo no São Luís, né, e o Fidelis no Novo Hamburgo ano passado na D do Brasileiro. Eu acho que só esses dois, né, Renan? Acho que é só esses dois, né? É. Não. Até porque, se a gente for analisar, foi um grupo, e aí eu quero já emendar uma pergunta e aí falar um pouquinho também do trabalho anterior do Fabiano Dades, que o Fabiano Dades foi um treinador que teve resultado, mas não tinha muito desempenho, e a torcida cobrava muito desempenho, né, do Ipiranga, principalmente nos jogos dentro de casa. Essa mudança que obviamente gerou uma certa polêmica por parte do torcedor, que alguns entendiam que deveria se manter o Fabiano Dades, outros não, mas para o torcedor que está te conhecendo agora, Paulo Henrique, o que dá para dizer para o torcedor com relação à tua relação com ele? De que forma tu trata o torcedor nos clubes que tu já passou, enfim, de que forma você gosta de trabalhar com o torcedor também? Cara, ontem me foi feita essa pergunta, né, que um repórter me fez eu não me lembro qual, me fez uma pergunta, pô, aqui tem o torcedor cobra também. Eu digo, cara, não tem um lugar que não cobre, né? Me acha um lugar que não tem cobrança. Isso é normal, cara, normal. A gente tenta dar o melhor, né? O torcedor vai acabar vendo, né? E eu sempre digo, se a gente tiver resultado e tiver desempenho, o torcedor vem para o nosso lado. E se não tiver, com certeza o torcedor vai criticar. Isso é normal em qualquer lugar. Então, o que nós temos que fazer? Só tem um remédio, é ter desempenho e ter resultado, né? Fazer um time jogar bem, né? Não tem outra, tu tem que dar o teu melhor, né? E tentar dar o melhor para o torcedor, porque sem o torcedor o clube não vive, né? Eu já trabalhei em clube sem torcida, é muito ruim, cara, muito ruim, porque aqueles poucos que vão, parece que ecoa maior, né? Tu escuta mais e acaba não ajudando o clube, porque não tem aquela pressão, né? Não faz valer o fator casa, não faz, né? O fator casa é neutro, porque não tem torcida, né? Já tive 2, 3 clubes aqui que eu participei assim, porque não tinha... E a própria Ubra era isso, né? Que a Ubra não tinha torcida, era sempre campo neutro, né? Nós tínhamos que ter um time com muita qualidade, porque e não adiantava ter jogador muito sanguíneo, porque o sanguíneo, ele dá resultado quando tem torcida, né? Lá na Ubra nós buscávamos jogador de qualidade, porque nós íamos jogar para 100 pessoas, 200 pessoas no máximo. Precisava um time de qualidade, né? Então, quero sempre torcedor do lado, né? O torcedor é fundamental, assim como nós tínhamos lá em Juiz, a gente conseguiu uma empatia muito grande, até porque veio os resultados, e por isso o torcedor veio junto, né? Então a gente precisa dar o resultado e o torcedor vem junto, mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Com relação à pré-temporada, você imagina que quanto tempo é ideal de uma boa pré-temporada para o Campeonato Gaúcho? Nós temos já alguma coisa pré-definida, né? Depois o Renan deve passar para vocês, né? Meados de novembro? Isso. Do meio do mês de novembro em diante ali deve começar com certeza, porque aí você vai perder de 5 a 6 dias no feriado de Natal e Ano Novo, né? Então, 2, 3 dias no Natal, 2, 3 dias no Ano Novo, né? Treina nesse intervalo ali, tu treina de novo, né? Então, é praticamente quase que uma semana que você perde, né? Juntando as duas, né? Então, por isso, novembro, a data depois vai ser definida. O grupo de jogadores que você normalmente trabalha, em torno de 26 jogadores. Eu gosto, um número que eu acho bem legal. Bom, Paulo Henrique Marques, com relação ao Campeonato Gaúcho do próximo ano, tem-se ouvido muitas especulações com relação ao formato de como é que vai ser o Campeonato Gaúcho, né? Muito se fala de uma semelhança ao que foi a Taça Fábio Koff e Fernando Carvalho, joga dentro do grupo, depois fora, ou vice-versa, mas o Campeonato Gaúcho é um campeonato traiçoeiro também, torneio, né? Torneio com mais jogos. E até pelos recentes bons trabalhos teus no Campeonato Gaúcho, tem algum segredo no Campeonato Gaúcho para fazer uma boa campanha? As rodadas iniciais são decisivas para definir o que o time vai fazer no campeonato? Eu até pensava assim, né? E no 2018 a gente arrancou bem, empatamos com o Grêmio, daí fomos
jogar contra a Avenida, empatamos, aí jogamos com o Juventude em casa, ganhamos. Então nós tínhamos 5 pontos em 3 jogos e já tínhamos passado por um da dupla, né? Esse ano foi um pouquinho diferente. São Luís fez os 2 primeiros jogos em casa contra o Inter, tomamos o gol no final, perdemos. Jogamos com o Caxias, empatamos 1-1. Daí fomos jogar lá em Pelotas, empatamos. E aí fomos jogar na Arena, perdemos. 4 jogos nós tínhamos 2 pontos. Para quem olhava de fora, o São Luís ia cair, né? Eu me lembro que uma gravação do Sport TV, o Lacombe falou, bom, São Luís é candidato, vai cair. Só que nós tínhamos a ideia bem clara na nossa visão que o difícil para o São Luís eram os primeiros 4 jogos, né? Os primeiros 4 jogos tinha time que não tinha enfrentado a dupla e nós já tínhamos pego os 2. E o Caxias, que tinha feito uma pré-temporada ganhando todo mundo, nós já tínhamos enfrentado também. Tanto que o Caxias foi o terceiro, o São Luís quarto no campeonato, né? E aí depois daquilo ali, nos outros 7 jogos, a gente ganhou 5. E aí recuperou? Recuperou, chegamos em quarto. E aí fomos para o primeiro mata com o São José, passamos pelo São José, empatamos lá em Porto Alegre, ganhamos em casa. Daí fomos para o mata com o Grêmio, aí fomos eliminados, mas pelo campeão. Né? Então, às vezes, lógico que sempre eu prefiro começar bem, né? Mas se tu tiver um bom trabalho e tiver feito uma boa pré-temporada, tu vai conseguir. Mas é um campeonato bem tradicional, bem difícil. Bom, por chegar no estágio, Paulo Henrique Marques, que o Ipiranga vem de um final de um trabalho, mas que a direção já manifestou em várias oportunidades que quer manter uma base de time pelas renovações, já dá um indicativo disso. E agora contigo também definindo quem permanece para a próxima temporada e a busca por novos jogadores. Essa tua passagem também pela gestão do futebol também auxilia na hora de sentar com a direção e definir os nomes, as prioridades de jogadores? Ajuda porque eu até para mim ter um entendimento do trabalho deles, né? Porque até você não, porque muitas vezes tu pode até ter ideias, tá deixando de fazer isso, tá fazendo aquilo, mas não, agora eu sei porque eu já passei. Então às vezes eu me coloco também na situação deles porque eu já passei, eu sei que não é fácil. Eu já tive ali sentado com o telefone na mão e pai tem que ligar para o jogador e tem que convencer e ter só esse dinheiro para gastar, né? Não é fácil, então ajuda bastante a ter essa visão, entendeu? Isso eu acho que me auxiliou demais, depois do que eu passei lá na Ubra, né? Eu comecei a entender muita coisa, né? E aprendi muito essa questão de planejar e ter gestão de grupo, né? Então isso me ajudou muito. Com relação ao Paulo Henrique Marques, antes de vir para o Ipiranga, qual a imagem que tu tinha do Ipiranga, do clube, das recentes temporadas? Alguns anos atrás, um clube que tinha dificuldade, né? Estava na segunda divisão, oscilou, subiu, caiu de novo, né? Acho que uns 2 anos para cá, é um clube que... E isso a gente dá muita importância, né? A gente que é do futebol, que vive do futebol, aquele clube que paga salário, que dá estrutura, uma boa alimentação, uma boa moradia, né? Te dá condições de trabalhar, porque às vezes tu tem só a capa do clube, né? É só a capa, o miolo não tem nada, né? E esse tem conteúdo também, né? Tem o por dentro, tem o miolo. O Ipiranga não é só a casca. Tem vários clubes aqui no estado e fora dele também, né? Que é só a camisa, né? Mas dentro não tem nada, cara. Então esse aí a gente olha muito também e isso me fez a ter a convicção de que seria uma boa vir para cá. Você vem para cá com a família ou só você? Não, sozinho, porque... a filha mais velha trabalha, mora em Porto Alegre, a mais nova estuda e a minha mulher, ela trabalha também, é professora de educação física. Outra questão, com relação à comissão técnica, você veio para cá com o Marcelo Cupini, teu auxiliar, sim, e os demais membros, especialmente preparação de goleiros e preparador físico, já há uma definição, tu queres indicar um nome teu? Eu vou deixar eu deixei bem à vontade a direção, né? Até porque eu vinha trabalhando com o Anderson Cook, que é daqui, né? Isso, e daí
como ele recebeu uma proposta do São Luís muito boa, e aí me ligou e eu disse, Anderson, você decide, não posso eu decidir por ti, porque daqui a pouco eu posso receber uma proposta de um clube que eu não posso te levar. E aí eu não posso ficar com esse compromisso, entendeu? Lógico, quando eu puder, você é um nome que eu vou querer. Mas daqui a pouco eu chego num clube e esse clube só tem abertura para mim e para o auxiliar. E aí eu não vou poder me empregar por causa tua, não posso ficar com esse compromisso, né? Então eu deixei ele bem à vontade. Daí ele me ligou, professor, vou acertar ali, porque eles aumentaram agora ainda a proposta e é bom demais. Eu disse, vai, tranquilo. O Kleber também, que já tinha trabalhado comigo, acertou ali no São Luís também. Na verdade, o São Luís ficou com a mesma comissão, conseguiu manter a mesma comissão e está dando uma oportunidade para o cara que era meu auxiliar. Antes de fechar com o Ipiranga, Paulo Henrique Marques fez alguma exigência para a direção do clube, para o Renan Mobarak, na hora antes de bater o martelo e assinar? Ah, cara, isso eu até posso ter feito, mas aí eu prefiro não... Mas a questão, eu até não me refiro à questão financeira, a exigência é bom, olha, eu não abro mão, por exemplo, de participar de 20%, 30% da montagem do grupo de jogadores, algo nesse sentido. Não, isso não precisou não precisou fazer, porque o clube, ele sabe que é assim que funciona, né? Mas eu sempre digo, o jogador, a gente definiu um perfil, né? E que perfil é esse? Perfil, só para mim terminar, e daí a direção é isso que ela quer também. E aí agora a gente vai em nomes, não é uma exigência do Paulo, não tem que ser. Daqui a pouco a direção me apresenta um jogador que é melhor que esse que eu apresentei, a gente vai trazer o melhor, cara. Porque ganhamos todos, né? Simplesmente a gente vai dar alguns nomes, né? Dentro dessas características eu tenho alguns nomes. Eles dão alguns nomes, me agrada, não me agrada, agrada a eles, não me agrada, entendeu? E em consenso, tem que ser escolhido pelo clube, por nós todos, porque ele vai ser jogador do clube, não vai ser do Paulo, não vai ser do Renan, não vai ser do presidente Adilson, vai ser do clube. Então todos têm que estar pensando parecido. É esse tipo de jogador que a gente quer. Daqui a pouco vem e não dá certo, como daqui a pouco vem e dá certo, faz parte. Qual era a outra coisa que Com relação ao perfil do jogador? Cara, eu gosto de jogadores que sejam fortes, mas rápidos. Gosto de trabalhar com bastante atacantes, né? Até nós colocamos algumas coisas que a gente acha interessante, né? Quantos atacantes a gente precisa contratar, porque se você não tiver atacante no teu time, como é que tu vai fazer gol? Exato. Né? Tudo bem que daqui a pouco um zagueiro vai salvar o jogo, vai fazer um gol de cabeça, né? Mas tu precisa, se tu não tiver bons atacantes, tu não vai fazer boa campanha, cara. É muito difícil. Tu precisa... O time campeão sempre tem... Tu pega os campeões dos últimos brasileiros, ou o Campeonato Gaúcho, eles têm bons atacantes. Se tu não tiver... Se nós não conseguir acertar nos bons atacantes, a nossa campanha, ela tem a chance maior de não dar certo. Então, eu gosto de trabalhar com atacantes. Eu gosto de trabalhar com pontas, com meia central, né? Que é raro no futebol, né? O Inter, por exemplo, tem só um, que já está indo para um lado, né? Que é o de Alessandro. Ficou fora o de Alessandro, o Inter não tem outro, né? Exato. O Grêmio tem o Jean-Pierre e tem o Luan. Mas agora que o Luan estava meio jogado para o lado, estava só com o Jean-Pierre. E é um clube grande, é um clube que não é fácil, não é fácil, né? Bom, mas eu quero agradecer ao professor Paulo Henrique Marques, a gente vai voltar a conversar em outras tantas oportunidades. Quero te agradecer mais uma vez pelo bom bate-papo, né? A gente pôde sentir um pouquinho do que tu pretende implantar aqui no clube. Muito obrigado e sucesso na tua carreira aqui no Ipiranga, que seja longa, né? E que consiga alcançar os seus objetivos e os objetivos do clube. Mas tudo isso é teoria, né? Agora tem que passar para a prática. Agora vai para a prática. A prática é um pouquinho mais complicada. Grande abraço, professor. Para vocês também. A gente volta com mais Na Resenha na próxima semana. Aquele abraço e até lá. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master mais vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.